Vender um livro não é simplesmente comercializar um objeto, é sentir a necessidade de buscar uma maneira de compartilhar um instrumento tão especial que só pode partir de alguém que também seja muito especial. Dia 14 de março comemora-se o Dia do Vendedor de Livros. Para ser um grande vendedor de livro, não é necessário conhecer todas as histórias de todos os livros, mas tem que ter uma grande paixão pela leitura. Tem que ter pelo menos um grande interesse em saber aquilo que é editado no livro, aquilo que é falado, qual é a história, o que aquela história traz, se é um romance, se é uma ficção, se é uma história científica, se é um livro didático, porque é o mínimo que um vendedor de livro precisa saber. É do que aquele livro se trata. Se você não tem um tempo para ler aquele livro todo, pelo menos a sinopse do livro, procurar saber. Eu acho interessante também que se busque saber um pouco a respeito do autor, quem está escrevendo aquele livro, né, para que se torne buscar a maior parte das informações para que você possa passar para quem vier à loja, por exemplo, procurar um livro para vender, para comprar o melhor, né? Então, eu acho que o vendedor de livro, ele precisa ter paixão pelos livros, ele precisa ter interesse pelos livros, saber um pouco da vida do autor e buscar um pouco de interesse, um pouco de vontade por aquela história daquele livro que você vai vender. Existe um ditado que fala assim, que as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam, né? Então, eu acho que assim, começar por uma leitura, seja um jornal, seja um livro, seja uma revista, né? E se isso não for possível, incentivar os filhos, né? A nossa livraria tem um grande espaço, tem espaço para todos. Nós temos livros para todos os públicos, para o infantil, para o adulto, infanto-juvenil, todos os gêneros literários. Então, assim, traga os filhos para a livraria, né? Levem, incentivem a leitura, compre um quadrinho, compre uma revistinha, compre um livro didático, ou seja, um livro de colorir. Isso já faz com que a criança vá despertando a vontade de ler. Para as pessoas solitárias, para as pessoas que estão depressivas, para as pessoas que vivem sozinhas, o livro é uma ótima opção, né? É lógico, existem livros de todos os gêneros, né? Então, assim, procurar sempre uma boa leitura. É claro que para uma pessoa que está depressiva, ela não vai ler um livro que vai deixar mais depressiva ainda, né? Eu acho que então primeiro tem que buscar um pouquinho de saber a história do que traz aquele livro, mas nós temos ótimos livros de autoajuda, né? Nós temos ótimos livros de histórias fictícias que realmente possam ajudar a pessoa a sair daquela tristeza. E é como eu disse, o livro é uma viagem, uma leitura é viajar, ler um livro é viajar sem sair do lugar.